Amém. Como o pastor falou, eu me chamo Janaína. Eu sou casada com o Paulo. No dia 12 de julho vai fazer 8 anos. E nós lideramos uma célula há pouco mais de 4 anos. E para a gente é algo prazeroso liderar a célula. Nós lideramos hoje 5 casais. E nós nunca olhamos para a dificuldade, né, de liderar uma célula. Nós nunca olhamos para a dificuldade que os nossos liderados têm, para os problemas que eles vão trazer para a gente estar orando junto. A gente assumiu esse objetivo. Na verdade, com 2 anos de casado, o Paulo chegou para mim e disse: nós vamos liderar a célula de casais. E para mim foi algo muito desafiador, porque eu não liderava célula. E ele já liderava rapazes. E para mim estar aqui hoje é uma alegria muito grande. Não porque eu estou na frente da Aliança Jovem, ou porque eu estou falando para casais e para solteiros, mas porque hoje eu estou rompendo algo na minha vida. Eu não gosto de câmera, eu não gosto de muita gente, e eu não gosto de microfone. E quando começou, né, quando Deus começou a falar para a nossa rede de casais, eu falei para o pastor Joane que eu não falava bonito, eu não orava bonito, mas que ele podia contar com a gente, ele podia contar comigo. E eu estou muito feliz de estar aqui hoje. E nós viemos com o objetivo de falar a vida com Deus, falar daquilo que Deus tem feito no nosso casamento durante esses anos todos. E eu acredito que não tem como eu falar daquilo que a gente passou, daquilo que a gente vem passando, daquilo que a gente já vem vencendo, se antes falar de como a gente começou tudo isso. Graças a Deus, talvez a realidade de muitos aqui seja diferente da minha, mas eu tive o privilégio de conhecer o Paulo dentro da igreja, dentro do tempo do Jussara, e depois que veio a igreja do Jussara para cá, para Benedito Leite, nós nos aproximamos mais ainda. E eu sempre tive o Paulo como meu melhor amigo, sempre. Quando nós ainda éramos só amigos, eu sabia que eu podia contar com ele para tudo mesmo. Ele era aquele tipo de pessoa que na hora que eu precisava dele, ele estava ali. Eu era aquele tipo de amiga, talvez, eu acho que hoje nem existe mais, mas eu ligava a cobrar. Na hora que eu precisava, eu ligava. E chegou um tempo onde a gente percebeu que havia mais do que a amizade. E nós sentamos e conversamos, e ele foi muito objetivo para mim. Ele disse: eu só namoro se for para casar. E havia tido uma história antes, né, de tudo. E eu lembro que o pastor Joane, ele falou algo para mim que marcou meu coração. Ele disse: Janaína, eu estou confiando num presente que Deus me entregou. Então valoriza. E eu tenho feito por onde, sabe? Eu tenho tentado zelar o meu casamento. E através do meu casamento, muitas coisas eu tenho rompido na minha vida. E voltando, quando a gente era amigo, né? A gente começou a se aproximar muito e nós chegamos e conversamos e vimos que aquilo ali era o que a gente queria, era casar. E ele, mas tem um porém. Tu vai ter que conhecer minha família, eu vou ter que conhecer a tua, e nós vamos no pastor. E assim a gente fez, antes de assumir um relacionamento. Então a gente não teve, vamos orar para pedir confirmação de Deus, vamos sentar aqui, vamos se conhecer melhor. Não, porque a gente já era amigo. Então, eu acho que isso facilitou muito. E ele conheceu minha mãe e ele disse: eu namoro para casar. Minha mãe disse: tu não vai. Porque eu era a primeira filha mulher que ia sair de casa, os outros 2 já tinham saído. Então, ela tinha medo
de eu passar pelo que ela tinha passado no casamento, não porque ela não quisesse que eu casasse, mas pelo medo, né, de ser a filha mulher e sofrer. E aí, enfim, ela aceitou, ela abençoou, e a gente foi na casa dos pais do Paulo, me apresentou. Depois que a gente foi no pastor, aí sim que ele pediu em namoro. E ali a gente começou um relacionamento. E no dia 12, no ano seguinte, que foi no dia 12 de julho de 2014, a gente casou. E eu acredito que uma das coisas que zela muito o nosso casamento, além da nossa amizade, é amar, ceder e perdoar. Eu acredito que se muitos casais no nosso meio, na nossa igreja, usassem esses três princípios, não haveria tanto divórcio, não haveria tanta briga, não haveria tanta discussão. E eu lembro que quando a gente casou, eu vim com muitos sonhos. Eu tinha muitos sonhos. E um dos meus sonhos que eu tinha era de passar num concurso público. Porque eu achava que concurso público ia trazer uma instabilidade financeira, né? Que era menos difícil você ser demitido. Então, quando eu me casei, Deus mudou tudo. E um dia eu cheguei, ele já tinha churrascaria, um dia eu cheguei para ele e falei: Paulo, não é mais isso que eu quero. Eu passei 1 ano estudando para concurso e eu falei: não é mais isso que eu quero. Deus está falando que é para mim estar contigo, que é para me dedicar contigo na nossa churrascaria. E eu comecei a pegar para mim, sabe, a churrascaria. Eu comecei a perceber que não era mais só do Paulo, era nosso. E eu me dediquei, e eu me dedico. Eu vou dizer para vocês que não é fácil. Depois que eu comecei a lavar a louça todo dia, minhas unhas nunca mais foram a mesma. Meu cabelo nunca mais foi o mesmo. Passo o dia todo amarrado, enrolado. Mas eu tenho prazer. Eu tenho o prazer de estar com o Paulo não 24 horas por dia, mas 25 horas por dia. Aonde ele está, eu estou. Com a gente não existe esse negócio de dizer: eu vou ali. A única coisa que ele vai só é na padaria e no comércio. Mas qualquer outro lugar a gente está junto. E eu sinto prazer. Às vezes o Wesley disse a cela de rapazes. Mas até mesmo para visitar a minha mãe, para ir na casa da mãe dele, é nós dois juntos. E eu queria só abrir um parênteses. Eu sou muito grata a Deus pela minha sogra. Porque se não fosse a minha sogra, eu não estava hoje casada. Porque foi ela que gerou o Paulo. E às vezes me gera muita tristeza. Porque eu vejo muitas pessoas do meu convívio, às vezes, falando assim: ah, mas eu brigo com minha sogra. Ah, mas é porque tu não conhece minha sogra. E eu nunca tive isso dentro da minha família. Eu nunca tive problema com minhas cunhadas. O Paulo nunca teve problema com a minha família. A gente trabalha com minha mãe. E quem chamou para trabalhar com a gente não foi eu, porque é minha mãe. Quem chamou foi o Paulo, minha mãe, para trabalhar com a gente. E minha mãe, ela tem uma personalidade muito forte. E eu espero que meus irmãos não escutem, não vejam esse vídeo um dia, mas hoje o Paulo tem mais paciência com minha mãe do que meus próprios irmãos. E tudo que acontece na churrascaria, no nosso trabalho, fica lá. Se o Paulo brigar com minha mãe, se o Paulo discutir com minha mãe, é coisa profissional. Então eu fico muito chateada quando alguém fica falando da família. Porque minha família é isso, porque minha família é aquilo. E uma outra coisa que eu queria compartilhar para vocês, que eu vivi no meu casamento, que eu fiz. O Paulo, ele sempre falou algo que eu era muito calada. E realmente, eu sou muito calada. E que uma coisa que ele nunca havia se acostumado era porque dentro de casa eu ficava calada. E ele é totalmente diferente de mim. Se for por ele, ele passa o dia todo conversando. E eu sou diferente. Ele disse: eu nunca me acostumei com o teu jeito. E já tem alguns meses que ele não fala mais isso, porque eu decidi mudar.
Eu decidi fazer diferente, eu decidi me dedicar ao meu casamento. E uma vez eu cheguei para o Paulo e quando eu disse, Paulo, eu vou me dedicar na churrascaria, eu falo para vocês, igreja, não com uma tristeza, hoje eu tenho muita alegria, porque eu abandonei todos os meus sonhos. Todos os meus sonhos que eu tinha, eu abandonei. Todos os meus sonhos profissionais, que eu estou falando, eu abandonei para sonhar nos sonhos do Paulo. Porque eu sempre acreditei naquilo que ele carrega. Eu sempre acreditei nos sonhos dele. Eu sempre acreditei nos objetivos de vida dele. E eu falo para vocês que eu nunca tive problema com ser submissa ao Paulo. Às vezes eu falo para os nossos amigos que quem manda na nossa churrascaria é eu. Ele só dá a palavra final. Mas eu falo brincando. Um tem que mandar. Quando dois assumem o mesmo papel, um tem que mandar. Então, tudo na churrascaria é o Paulo que manda. Eu estou ali como auxiliadora. Eu ouvi muita gente falar sobre casamento. Até hoje eu ouço muita gente falar que quando casa tudo muda. Quando casa a pessoa se transforma. E o casamento para a minha vida é um tratar de Deus todos os dias. Eu não brigo com Paulo, trabalho junto, eu não brigo com Paulo, porque antes da briga vir a gente se resolve. Eu não durmo brigado. Eu lembro que uma vez eu fui dormir chateada, bem no começo do casamento, e ele disse, tu não vai dormir assim, que se tu for dormir desse jeito eu te derrubo da cama. E começar a puxar o lençol e eu me deixa, e pensar que não, eu já estava sorrindo. E a gente se resolveu. E a partir daquele momento, eu nunca mais dormi zangada com ele. Às vezes eu durmo um pouquinho chateada, mas sem resolver eu nunca durmo. Eu sempre resolvo. Tem um versículo que ele fala, porque andamos por fé e não por vista. Tudo que eu faço hoje com Paulo, todas as decisões que a gente toma, nunca é só ele, nunca é só eu, é os dois. Seja o que for, é os dois. Quando nós compramos nossa casa, a gente pediu, direção de Deus, claro, e a gente, pastor ora, nossa liderança ora pela gente, nós queremos comprar uma casa e tudo, e andamos na cidade toda, e nós não víamos um lugar, nós não sentíamos paz por algo. E eu lembro que um lugar que a gente sentiu paz, eu acho que 4 anos depois entrou água, e eu nunca desacreditei de que Deus ele tinha um propósito. Eu nunca desacreditei de que Deus estava no controle de todas as coisas. Quem me conhece e sabe que eu tenho muito zelo pelas minhas coisas. Eu não tenho vaidade, mas eu tenho zelo. Eu tenho prazer de cuidar da minha casa. Eu tenho prazer de cuidar das minhas coisas. E estar naquela situação de ter a casa cheia de água, para mim foi muito difícil. Mas eu nunca murmurei. Eu nunca vi o Paulo murmurando por conta disso. E eu falei para o Paulo, eu falei assim, Paulo, tem propósito. Não tem como. Nós oramos muito. A gente pediu direção de Deus. A gente ouviu a voz de Deus que era aqui. Então não tem como não ter propósito. Eu não olho, porque a gente vai ganhar uma causa na justiça. Porque isso. Eu oro pedindo para que Deus guarde o nosso coração disso. De toda vaidade. Porque tem propósito. Sabe? Eu acredito que tudo que a gente vive, tudo que a gente passa, muitas coisas são propósito de Deus. Às vezes porque a gente faz algo que não é da vontade de Deus, a gente vai e quebra a cara. Mas quando a gente anda nos caminhos do Senhor, que busca ouvir a voz de Deus, que busca ouvir a nossa liderança, os nossos pastores, tem propósito. E foi isso que a gente fez. Talvez você se pergunte, e onde é que tem vida com Deus? Eu acredito que vida com Deus é isso. É o que eu vivo com Paulo. Tudo que a gente faz é junto. A gente sempre dá apoio um para o outro. Quando um está ali ruim,
o outro vai lá e ora. Quando um está triste, o outro vai lá e ora. E sempre é assim no nosso casamento. Eu lembro que uma outra situação que a gente viveu, no dia 5 de março de 2017, o meu irmão mais velho, ele deu entrada no socorrão. E no dia 24 do mesmo mês, eu recebi uma ligação que precisaria ir no hospital, porque precisaria levar uns documentos. Ali eu sabia que meu irmão tinha falecido. E se não fosse o Paulo, se não fosse o homem de Deus que ele é, e se não fosse o nosso casamento, eu acho que eu tinha ido no fundo do poço. Porque quem já passou pelo luto, é muito difícil se levantar. E eu passei, não dias, semanas, eu passei meses. E como eu trabalho com minha mãe, eu não podia chorar na frente dela. Eu precisava dar força. Porque às vezes ela estava aqui rindo, mas ela saía e ela ia chorar. E era dentro de casa que eu via Deus manifestar. Porque o Paulo falava, Janaína, vamos sair, vamos assistir um filme. E eu ia. Mas na hora que chegava em casa, às vezes no meio do filme, eu estava chorando. E às vezes eu ficava pensando assim, meu Deus, mas isso nunca vai passar. E eu lembro que o Paulo, ele nunca jogou um peso sobre mim por causa disso. E às vezes ele não falava nada, mas ele ia lá e me abraçava. E ele dizia, vai passar. E assim passou o tempo do luto. E eu sou muito grata, ele sabe que eu sou muito grata, porque ele me ajudou muito. E se não fosse ele, talvez eu não estaria aqui. Porque foi muito difícil para mim passar por esse período. Vida com Deus, eu acredito que é eu, meu esposo e Deus. Eu acredito que não tem como você ter uma vida com Deus se você não botar Deus como prioridade. Não tem como. Não tem como. Eu sempre tento ser muito verdadeira. Sempre. Não importa a dificuldade que a gente esteja passando. Não importa o problema que a gente esteja passando. Mas eu tento ser muito verdadeira. E eu louvo a Deus pelo casamento que eu tenho. Eu lembro que quando eu era solteira, eu entrei na igreja totalmente destruída emocionalmente. Eu entrei desacreditada do casamento. Para mim, ter somente um filho, ter uma boa casa, um bom carro e um concurso público, para mim já estava bom. Eu iria nos cultos aos domingos. E eu fui trabalhando em alguns encontros de moça, na época, e eu fui ouvindo testemunhos e eu fui mudando a minha mente. E eu lembro que por várias vezes eu entrava, quando eu voltava da faculdade, eu entrava para dentro do quarto e eu chorava muito. E Deus começou a mudar a mentalidade que eu tinha. E eu lembro que a última vez que eu orei pedindo para Deus um esposo, eu pedia 3 coisas. De várias outras que eu pedi, mas que eu consigo lembrar. Eu falava para Deus que eu queria um homem temente a Deus. Eu queria um homem que me aproximasse de Deus. E eu queria um homem que fosse meu amigo. Um esposo que fosse meu amigo. E eu lembro que naquela noite eu chorei muito na minha cama, no meu quarto, ali de joelho. Eu chorei tanto que eu dormi. E quando eu acordei no outro dia, o meu olho já estava todo apregado. Mas foi a última vez que eu orei pedindo para Deus um marido que fosse temente a Ele. E a partir daquele momento, Deus me deu paz. E eu não tinha anotado, mas eu vou dizer algo. Eu vim falar quase 3 anos depois. Eu lembro que quando eu estava namorando com Paulo, uma pessoa chegou para mim e ela falou, Janaína, se tu não se acostumar com Paulo, te levar para lugares bons, se vocês casarem,
ele vai te levar só para a barraquinha de cachorro-quente. Eu não falei para essa pessoa por respeito, mas dentro do meu coração eu estava só repreendendo. E eu nunca me importei, igreja, se o Paulo ele me levasse para o melhor estabelecimento da cidade, ou se ele me levasse para uma barraquinha de cachorro-quente. Eu sempre dei valor para o melhor que ele podia fazer por mim e pelo que ele faz por mim. Ele sabe. Eu não me importo se ele dá o melhor presente, mas aquilo que é um sacrifício para a vida dele, que aquilo ali custa algo para ele, eu dou valor. Porque eu sinto que aquilo ali ele faz porque ele está tendo um preço para ele fazer aquilo ali. E um dos melhores presentes que eu ganhei nesses 8 anos foi uma xícara. Porque deu trabalho para ele mandar fazer essa xícara com nossa foto. Então eu nunca fui apegada a essas coisas. E vira e mexe em todas as dificuldades que a gente está passando. Ele sempre disse para mim, um dia a gente vai andar nos melhores países e vamos comer nos melhores restaurantes. E eu acredito. Eu acredito porque eu casei com um homem que tem princípios. E eu queria dizer para você que é solteira, não desacredite. Não desacredite. Na igreja tem muito homem de Deus. Apenas tente ouvir a voz de Deus. Amém. Glória a Deus. Eu vou ser breve, né, que minha esposa tomou o tempo do pastor. E, assim, um dos exemplos, né, que eu tenho, assim, um exemplo, né, que eu tenho de casamento é o meu pai e minha mãe. Meu pai tem mais de 30 anos de casado com minha mãe. E é um exemplo para mim. Eu nunca vi falar que ele traiu ela, que ele fez isso de errado. Meu pai sempre zelou pelo casamento dele. Ele sempre teve aquele esforço de cuidar, mesmo nas limitações dele, ele sempre teve o esforço de cuidar da gente. E é assim, algo que eu tento trazer para dentro do meu casamento, né? Dar o meu melhor dentro do meu casamento para minha esposa. E assim, uma das coisas que me falavam muito antes de eu casar era que geralmente o primeiro ano é muito difícil no casamento. É muito difícil, tal, tem problemas, tem isso, tem aquele fole de adaptação. E eu e a Janaína, a gente nunca teve isso. A gente tem 8 anos, os nossos pastores sabem, o Lima, o nosso líder ali sabe, que a gente nunca levou nenhum problema do nosso casamento para eles, né, resolver. A gente sempre se resolveu, entendeu? Porque a gente criou alguns princípios para a vida da gente. Um dos princípios é se respeitar, que eu vejo hoje muitos casais não se respeitando. É um ofendendo o outro, às vezes num momento de estresse fala tudo que pensa. E tem muitos casamentos acabando porque pessoas não decidem aprender a se relacionar, né? E se respeitar dentro do casamento. E uma das coisas que a gente faz muito dentro do nosso casamento é se respeitar. Eu nunca xinguei, eu nunca ofendi a Janaína, eu nunca trisquei um dedo na Janaína. Às vezes a gente tem algumas dificuldades e tal, tu tem algumas briguinhas, mas a gente se resolve. E assim, eu queria desafiar você, se você não vive hoje isso dentro do seu casamento, se você vive brigando dentro do seu casamento, sente com seu esposo, sente com sua esposa e decida. Ter uma vida diferente, mudar tal, algumas coisas, entendeu, do seu casamento para melhorar. E uma das coisas assim que eu tenho muito com minha esposa dentro do meu casamento é oração, que é o tema da vida com Deus, né? Algo que a gente gasta muito tempo pela manhã. Todo dia a gente acorda cedo, a gente acorda 6 horas, tudo. A gente louva a Deus, a gente bota um louvor, lê a palavra, entendeu? A gente ora, a gente intercede, a gente busca ter esse tempo com Deus, né? De intimidade com Deus, busca orar. A gente coloca nossos pastores, a gente coloca nossa família, a gente coloca nossos liderados sempre em oração. A gente busca fazer essas coisas. De crescer em Deus, que eu acho que sem Deus a gente não consegue crescer. Assim, o casamento a gente não vai para frente sem Deus. Uma das coisas que a gente colocou em nossas vidas foi isso, essa meta, buscar o Senhor. Às vezes, quando a gente não sabe o que fazer, muitos casais vão brigar, discutir. E nós não, a gente decidiu orar, quando a gente não sabe o que fazer, o que a gente faz? Joelho no chão, vai orar, pede direção a Deus, que Deus vai te dar uma direção. Amém?
Eu vou ser breve. Pastor, eu queria falar outro negócio, tá? Me botaram no fogo já, então deixa eu terminar. Assim, o que eu queria falar de vida com Deus é isso. Minha esposa falou mais um pouco do que eu, mas tem algo que me incomoda há muito tempo. Eu li um livro chamado Lealdade e Deslealdade. E às vezes eu vejo assim, muitas pessoas são desleais dentro da igreja. Principalmente com o pastor, com a pastora. E algo que estava me incomodando de Deus, no dia que você me der esse microfone para me falar, eu vou falar isso. Às vezes as pessoas acham que o pastor João e a pastora Carol caíram de paraquedas aqui na Aliança Jovem e deram para ele o púlpito da Aliança Jovem, eles não fizeram nada. E eu caminho com o pastor, com o Lima, a gente já caminha acho que uns 15 anos mais ou menos. Eu conheci o pastor Joanes, ele andando numa Titanzinha azul. Aí Titanzinha azul, veio a Bros, aí veio um paliozinho, aí foi crescendo. E assim, a gente tem que aprender a ser leal aos nossos pastores, ser leal à nossa liderança. Às vezes o líder cuida da célula, quem é líder sabe, o cara tem que se preocupar com quebra-gelo, tem que se preocupar com louvor, tem que se preocupar com tudo, e às vezes os liderados não valorizam. Desse mesmo jeito é o pastor. Às vezes o pastor se dedica no culto, faz tudo, e às vezes os liderados não vêm. Muitas vezes o pastor, na verdade o culto era 8, né? Aí o pastor botou para 7h30, porque muitos estavam pedindo, não, é porque é muito tarde, ele botou mais cedo, e muitos não vêm dos que estavam pedindo. Então a gente tem que aprender a ser leal ao nosso pastor, a gente tem que aprender a defender o nosso pastor, não só o nosso pastor, nossos líderes, né, os nossos supervisores. A gente tem que ter esse entendimento na mente da gente. Às vezes a gente, sei lá, às vezes a gente vem numa igreja dessa aqui, e a gente caça, às vezes está tudo perfeito, agora tu procura o erro na igreja, daquela parede ali está feia. Então a gente tem que olhar para o lado bom das coisas, entendeu? E às vezes as pessoas, ela tipo não valoriza o pastor que tem, não valoriza o líder que tem, entendeu? E depois que eu li esse livro, Lealdade e Deslealdade, abriu minha mente para muitas coisas. E eu vi muitas pessoas sendo desleal com o pastor. Desleal nessa caminhada, que a gente caminha muito tempo, a gente percebe as coisas, a gente um fala uma coisa, outro fala uma coisa numa roda, e eu observo isso daí, eu sou daqueles que não falam nada, mas eu digo, eu não quero isso para a minha vida. Então a gente precisa crescer nisso, a gente precisa ser leal ao nosso pastor, ser leal a todas essas pessoas que oram, que gastam o tempo com a gente. Eu lembrei, estou terminando, eu lembrei de na época que a Nova Aliança Esperança multiplicou, né, estava todo mundo aqui, e aí multiplicou a Esperança, né. E teve um rapaz que foi para a Esperança e me perguntou, Paulo, tu não vai orar para saber para que igreja que tu vai, não? Se tu vai ficar na Ágape ou se tu vai para a Esperança? Aí eu falei para ele, não, moço, eu não vou orar não, eu vou para onde o pastor for, o pastor João. Se o pastor João for para a Esperança, eu vou. Se ele for ficar na Ágape, eu vou. Isso é a pessoa ser leal. Como é que ele... a gente tem 10, 12, 13 anos, 15 anos, não sei a data exata, andando junto, ele cuidando de mim, me aconselhando, me ajudando. Aí no momento, num tempo novo na vida dele, eu vou para outra igreja na mesma cidade. Então a gente tem que aprender a ser leal. Se a gente está dentro da Nova Aliança, a Ágape, a gente tem que aprender a ser leal a essa igreja. Tem muitas coisas boas nas outras Nova Alianças, com certeza, como tem aqui. Mas às vezes a Ágape poderia fazer isso, a Ágape poderia fazer aquilo. A gente tem que ser grato pelo que Deus já nos entregou. E muitas pessoas colocam o fardo sobre os pastores, pastor, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e às vezes ele não dá nem um passo para fazer aquilo que ele pede que o pastor faça. Então eu acho que tem algumas coisas que a gente tem que fazer. Não é o pastor, não é jogar toda a responsabilidade em cima do pastor. Amém?